Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês agora sobre essas duas garrafas que você está vendo aqui. E talvez você possa estar indagando aí, o que será isso, meu Deus? O que é que duas garrafas aí no altar, na frente, e o pastor está nos chamando a atenção? É o seguinte: desde o dia 21 de fevereiro, nós estamos num jejum, um jejum agressivo. Até agora, nós vamos até o dia 2. São 40 dias de jejum. 40 dias. Hoje é dia 30, só faltam 2 dias, né? Aí quando a gente termina os 40 dias, aí Papai do Céu às vezes diz: vamos mais. Geralmente é assim. Aí no meu silêncio eu entro de novo no propósito. Mas estamos na vontade de Papai do Céu, sermos dependentes dele. E nesse jejum de 40 dias, nós estamos apresentando a sua vida. Nós estamos orando pela igreja. Interessante é que quando nós começamos o jejum, o Senhor diz: filho, adquire o óleo, o azeite, adquire o óleo. Porque hoje em dia o óleo, ele tem muitas vezes, o azeite, ele tem mistura de óleos, e não importa, não faz a diferença. E o poder de Deus não é o azeite, o poder de Deus não é o óleo. O poder de Deus, ele é, na verdade, nós não temos uma expressão rica para dizer o que é o poder de Deus. Mas Deus é, a essência de Deus é que ele abrange tudo que você imagina, né? Ele entra poderosamente para agir nas nossas vidas, segundo a nossa fé, segundo aquilo que nós cremos nele. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Uma das coisas que me chama a atenção é quando o Senhor falou: compre o óleo. Eu comprei. E durante esses 40 dias nós estamos consagrando esse óleo, para a gente usar ele com um propósito, com um fim proveitoso, com um propósito aqui na igreja, ungir sua casa, ungir você, ungir o seu carro, ungir, não sei, alguma coisa que de repente você deseja que seja ungido, né? Nós já tivemos, esse mês mesmo, nós tivemos assim o propósito, nós tivemos assim a oportunidade de ungir negócios, carros e coisas que foram adquiridas. E como gratidão, proteção e unção sobre aquilo, nós estivemos orando. Deixa eu dizer uma coisa que você aconteceu alguns anos atrás, há cerca de 25 anos atrás. Eu vi um vizinho meu, à meia-noite, numa sexta-feira, ele comprou um carro novo. E ele colocou aquele carro novo à disposição do guia dele. E eu vi aqui uma pessoa aqui de perto, não meu vizinho aqui do lado. Pessoas, quando eu digo vizinho, um vizinho aqui, para você não, né? Da vizinhança. E aí eu estava olhando de longe aquela pessoa, à meia-noite, alguém estava consagrando aquele carro, arrodeando um carro bonito, novo, e ela estava vestida de branco, um negócio enorme na cabeça, branco, e arrodeando, consagrando aquele carro, aquela entidade, consagrou o carro a uma entidade. E aí eu fiquei pensando, olhando, eu digo: meu Deus. De repente, aquela pessoa usa aquele carro, anos, e aquele carro foi consagrado a quem? A uma entidade, consagrado a um demônio. E de repente você é aquela pessoa que compra aquele carro, um exemplo. Imagina só, você adquiriu aquele carro. Então é necessário que seja feito quebras, sabe, de maldições ou de oferecimentos a entidades malignas em tudo que você vai comprar, ou em tudo que você comprar, na casa que você compra, na casa que você vai alugar, até a casa, antes de entrar, você precisa consagrar aquilo ali, certo? Então isso é muito forte, é muito importante. Pastor, eu não acredito nessas simpatias. Não são simpatias, não são simpatias. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4,
no capítulo 4, versículo 4 e 5. Eu quero ler só esses 2 versículos. Eu não quero me alongar muito dentro disso aqui, porque o meu propósito ainda não é falar sobre a consagração, a unção, sobre o ambiente, sobre as coisas com o óleo consagrado. Diz assim, 1 Timóteo 4:4: pois tudo que Deus criou é bom. Diga, tudo que Deus criou é bom. Presta muito atenção, ei, olha só, olha para mim aqui. Presta muita atenção, porque dessa palavra que você vai receber hoje à noite, depende a sua vida, depende do sucesso. Até como crente, depende do sucesso. Tá certo? Então você vai aprender muito sobre isso. Talvez você possa dizer, pastor, eu sei, o senhor disse que o homem consagrou o carro, e daí? Qual é o exemplo? O senhor me deu o exemplo, se eu comprasse esse carro, até que eu nem compro, pastor, porque faz 25 anos. Mas deixa eu terminar o testemunho dele, para a gente voltar para a palavra. Poucos dias depois, ele virou. Ele acabou aquele carro. Então eu quero que você entenda que, muitas vezes, as entidades cobram. As entidades cobram. Às vezes aquele objeto dura a vida toda e o cara vai para um mais novo e você compra aquele objeto consagrado a Satanás, a uma entidade, certo? A um santo qualquer. Então, é preciso que hoje você entenda como você vai quebrar essas coisas, essas maldições, aquilo que você comprar, como você consagrar ao Senhor. Tá certo? Então, quando nós lemos agora em 1 Timóteo 4:4, pois tudo que Deus criou é bom. O óleo, a água, o perfume, o vinho, o trigo, é uma obra da criação do Senhor. Foi Deus que criou. E é bom, muito bom. E aí a Bíblia diz aqui, tudo que Deus criou é bom. Esse óleo Deus criou, é bom. Amém ou não amém? Não importa quem produziu esse óleo. Pastor, e se for alguém de uma empresa que produziu e essa empresa foi concedida a Satanás? Vou te mostrar como é que acontece. O sobrenatural de Deus. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Nada é recusável. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que criou. Isso é muito bom e não é recusável. Seja quem produziu, a partir de agora ele é santificado e nós entramos com um propósito nesse elemento ou naquele elemento. Pode ser o vinho, pode ser o trigo, pode ser a água, pode ser o perfume. Você consagra? Amém ou não amém? Ah, pastor, está aparecendo aquelas coisas. Não está aparecendo nada, irmão. Você precisa ter visão das coisas. Então, deixa eu terminar aqui para te explicar. Depois você julga, depois você analisa. Aí o versículo 5 diz: bom, no 4 diz que tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. O 5 diz: porque pela palavra de Deus, olha que coisa forte, tá lendo aí? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Deus criou, é bom, é agradável, recebido com ações de graças. Então, pela palavra de Deus, pela oração é santificado. Então, eu posso orar por um elemento que serve como um ponto de contato da fé, e aquele elemento, pela palavra de Deus, pela oração, ser santificado. E quando ele é santificado, surte efeito, amigo. Surte efeito. Só para você ter ideia, há anos atrás, aqui nesse prédio, uma vez alguém disse que esse prédio tinha sido consagrado, e que tinha aqui nesse lugar algo enterrado aqui. Foi alguém que me falou, e eu disse assim: bem, seja lá o que for, a gente quebra todo o encanto, toda a feitiçaria. Porque as pessoas fazem, muitas vezes, gente, alguém serve aos guias, serve aos orixás, serve aos santos de cabeça, serve a alguma entidade, porque não tem o conhecimento que você tem. Eu não posso julgar o cara, que ele é mau, ele é isso, tem gente que faz isso,
Porque o cara ele está seguindo aquilo que ele recebeu como direção, como orientação. Se ele não recebeu uma direção da palavra, ele é uma pessoa voltada, focada nessas coisas. Então ele vai se envolver, ele vai se entregar, ele vai ser até fiel àquele santo de cabeça dele, porque ele não entendeu que o santo dos santos é o Senhor. Aquele que é santo todo-poderoso é Jesus. Então as pessoas estão procurando de qualquer forma um aproximar-se de Deus, e às vezes ele termina entrando num caminho errado e sendo até enganado. Então as pessoas às vezes fazem isso, consagra objetos, consagra imóveis, consagra alguma coisa que possui para uma entidade. E nós, como os filhos de Deus, a gente precisa entender e conhecer o terreno que nós estamos pisando. Então esse terreno, eu estive alguns anos atrás, acredito que faz 28 anos isso. Nós tivemos, não, faz menos. Nós tivemos um conhecimento com um pastor que veio de São Paulo, pastor Amarildo. E ele disse para mim: meu pastor, o senhor já consagrou esse local? Não faz 28 anos, 28 anos foi outra coisa, que eu me lembrei agora. Faz em torno de 15 anos isso. O senhor já consagrou esse local? Eu disse: não, assim, o senhor já consagrou esse local com as unções, a unção do óleo, a unção da água, a unção do vinho e a unção do trigo? Eu disse: pastor, para falar a verdade, eu nunca ouvi falar nem nisso. Eu conheço a unção com óleo, eu conheço até a unção com água, a gente pode até consagrar, mas as 4 unções de quebra de maldição, de cadeias, de ancestrais, eu não conheço isso. E ele disse: pois nós vamos te mostrar que existe. Vamos? Eu disse: como é que faz? Ele disse: compre o trigo, compre o vinho, certo? Compre o óleo, certo? E a água você já tem. Então nós vamos pegar os 4 elementos e a gente vai ungir. E nós viemos aqui, na época, antigamente, tinha um quarto aqui, bem nesse local aqui da bateria. E a gente começou, e ele disse: vamos começar pelo lugar, o que é que você quer quebrar onde? Eles têm que quebrar, eles têm que quebrar o chão, a gente tem que bater na terra, e é na terra que a gente lança esses elementos para consagrar o território, arrancar das mãos de alguma entidade que outrora foi entregue. É difícil você ter um território no Brasil, numa cidade, que não tenha sido oferecido a um santo, certo? Que não tenha sido oferecido a um guia, que não tenha sido oferecido a um Exu, que não tenha sido oferecido a um santo da idolatria, que você conhece. É difícil, irmãos, isso, não é difícil. Quando se benze o local, certo? Ali está oferecendo aquilo a alguma entidade. E na igreja romana não é conhecido como entidade, mas é conhecido como santo fulano de tal. Então aquele território, ele tem dono e fica lá. Mas pastor, como é que a Bíblia diz que onde eu colocar o meu pé, o Senhor vai me dar como herança? É justamente isso. Onde você põe os teus pés como herança, tem que derrubar os postes ídolos, tem que derrubar as imagens, como o Senhor dizia lá ao povo de Israel. Tem que detonar e quebrar tudo. Quebrar tudo significa que eu não vou entrar nos lugares e fazer um escândalo, mas quebrar toda a ação demoníaca que existe sobre aquele território. Então nós viemos aqui, eu e mais uns 4 ou 5 pastores, a pastora, minha esposa querida, estava comigo, nós estávamos todos juntos, e sempre a gente faz as coisas juntinhos. E aí, a gente chegou, começou quebrando. Eu peguei uma marreta muito boa, grande assim, e o pastor começou batendo, pá, 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 e ele batia com força. Aí depois outro, que chão duro, hein? Aí o outro vinha, batia, nada, só saía destacando. Aí eu olhei assim, subiu um fogo em mim, irmão, subiu uma revolta em mim. Eu disse: dá licença aqui, pastor, me dê essa marreta aqui, quem vai quebrar o território aqui sou eu, porque isso aqui Deus me deu. Então peguei a marreta, coloquei com muita força e bati. Bati várias vezes. Irmãos, acredite se você for crente, quando eu detonei com muita força, um pino na mão, esqueço o nome, aquele, Nilton tivesse aqui me socorrer agora, um pino na mão grande assim, e uma marreta, mas eu bati com tanto ódio, tanta vingança: Satanás, você não segura isso aqui, e quando eu bati, teve uma hora que o chão rachou, quando rachou, aquele cimento duro,
Acredite, a pastora estava, eu estava, os irmãos tudo comigo aqui. Fez assim, ó, de dentro do chão. Oi, olha para cá, fez assim, ó. Irmãos, inundou isso aqui. O ambiente ficou uma catinga de enxofre. Tão terrível que o povo, a turma, não suportou. Saiu todo mundo. Horrível. Aí você pergunta, mas como é que pode? Não é de um crente? Não é de uma pessoa de Deus? Lembra os postes ídolos? Lembra colocar os pés no território? Significa eu vou tomar esse território como herança. Eu vou fazer com que o inimigo saia por vez, de uma vez. Então, naquele tempo, nós tínhamos, claro, consagrado antes um tempo, foi justamente o que fizemos com esse óleo, porque quando nós fomos alertados a isso, Deus já tinha nos dado um impulso a uma preparação, a um jejum. E interessante porque nós estávamos na semana de adoração aqui na região, e a gente tinha juntado um povo para adorar aqui em Caruaru. Esse pastor veio de São Paulo e nos deu essa direção. Irmãos, eu só sei que a gente terminou quebrando o resto. Fiz um buraco assim, mais duro, viu? Mas cavamos até chegar na terra e nós consagramos o território. O que mais me chamou a atenção foi quando rachou a terra, o cheiro de enxofre inundou tudo aqui e o barulho. Então você pode até não acreditar nisso. Eu não estou nem me preocupando se você acredita ou não. Eu só sei que aconteceu. Tá certo? Mas temos tantos experiências para te contar a respeito disso. Quantas vezes a gente já fez uma demarcação? Lembra, Léo? Tinha uma tábua antigamente ali, a gente colocava. As pessoas quando vinham que passava, a gente ungia a tábua com óleo, ungia com óleo consagrado. Quando passava, as pessoas manifestavam. Assim que passava, caíam se manifestavam. Pastor, e o que é isso? É a unção de Deus, amigo. A unção de Deus, meu amado. Mas só funciona para quem acredita. Só funciona para quem acredita. Mas eu não acredito que é desse jeito. Eu fico com a palavra. Eu estou com a palavra. Eu estou com Cristo da palavra. Eu estou com aquele que me inspira. Quando os lenços de Paulo eram levados, os aventais eram levados, e esses aventais tocavam apenas nas pessoas, as pessoas eram curadas, e os espíritos, a Bíblia diz, que saíam das pessoas, os lenços, os aventais de Paulo. O que você acha disso? Então significa, aquele objeto consagrado e ungido, ele fica um consagrado e ungido. Você, quando você morre, olha para mim, e vira uma ossada, lá dentro daquele túmulo, seus ossos estão ali, e ninguém dá nada pelos teus ossos, sim ou não? Nem tua família quer pelo menos um pedacinho, sabe, do ossinho do dedo para guardar em casa como lembrança. Sabia disso? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem alguém que cuida dos seus ossos. Até Deus cuida dos seus ossos. A Bíblia diz que um profeta morreu quando alguém caiu, estava morto ele. Olha, é muito interessante, as pessoas caindo mortas, e a Bíblia relata que ressuscita. Deixa eu te falar uma coisa, um trabalho feito com osso de defunto, de crente, não funciona na macumba. O povo lá fora não usa isso. O teu osso, irmão, que você é um crente, o osso, quando você morrer, secar e o ossinho estiver lá, se você levar, se alguém que faz trabalhos vai lá no cemitério, tira um osso do defunto para fazer um pó de pemba, e se ele chegar lá no pai de santo, entre aspas, e entregar, a entidade vai dizer assim: eu não recebo esse osso, porque esse osso é de alguém que é filho do homem de branco. Então não serve. O que é que você acha disso? Seus ossos são consagrados, são ungidos. Sua roupa, a roupa que você veste, aquilo que você ora, que você consagra, é ungido. Se tem ideia, alguém pega. Eu estava com um rapaz há um tempo atrás, e ele me explicava, ele com 12 anos, ele disse que pulava o cemitério para fazer o trabalho para a mãe dele.
E ele disse que falava com as entidades. Era um cliente meu, Francisco. Ele falava com as entidades. E ele disse que cansou de pular e pegar o osso. E quando pegava aquele osso para fazer pó de pemba, porque a mãe dele era mãe de santo, a mãe dele dizia: você não teve a sensibilidade de ouvir o guia falar com você, não, menino. Você trouxe um osso de um crente, não presta. E ele ficava da vida. Aí voltava, tinha que voltar lá de novo para pegar um osso que não era de um crente. Por quê? Porque o osso de crente é santo. Quando alguém olha para você e não dá, não vale nada, está aí, ó, essa ossada, isso aí não vale. Vale, para Deus você é santo. Aquilo é santo. Pergunta aí ao pessoal aí desse movimento, para você ver se não é assim. Pergunta. E agora? Ai, pastor, eu acho isso muito místico. Tudo é místico, amigo. Tudo é místico, amiga. Nós vivemos num mundo místico. Isso que você vê natural, você não imagina. O mundo espiritual é mais real do que o nosso mundo físico. O mundo espiritual é mais real. Então, ele disse que pegava aqueles ossos, aí não dava certo voltar para pegar. Aí o que aconteceu? Aquele rapaz um dia, ele disse: eu aprendi que, rapaz, é interessante, quer dizer, as coisas de Deus, quer dizer que o crente tem um valor. Ele quis ter esse valor para a vida dele. Ele quis, foi quando ele se aliançou com Jesus. Não sei como ficou o histórico da vida desse rapaz, mas eu quero dizer para vocês, são experiências que a gente traz para a gente entender que Deus é isso, que o Senhor é aquele que recebe, e quando você consagra, acabou. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Nós temos tantas experiências para narrar para você a respeito dessas coisas, meus amados. Então nós estamos com esses elementos aqui, para na hora da nossa necessidade, uma direção que Deus nos dá, a gente vai entregar a você uma campanha, um projeto que nós vamos fazer. Mas eu quero te ensinar uma coisa hoje que você precisa aprender. É que quando o crente consagra algo, acontece. Nós tivemos uma irmã que nós entregamos aqui um tempo atrás, um óleo consagrado, e ela disse que tinha um ex-cunhado dela, que tirava a paz dela. Eu disse: consagra o batente da tua casa. Quando ele entrar, ele não vai suportar o fogo de Deus sobre a vida dele. E ele era envolvido com essa área espiritual, a área do mal, não é? E ele era envolvido com a esquerda, que não existe esquerda e direita, da área da macumba, do espiritismo, tudo é uma coisa só. Aí ele entrou, ela consagrou, no sábado a gente entregou, no culto de libertação, os elementos, ela levou, consagrou. Ela disse, ela contou aqui na igreja: pastor, na hora que ele chegou na minha casa, oi fulano, que botou os pés, ele pulou. Que é isso? Está queimando aqui, que é isso que está queimando aqui? Pastor, eu não vi, não voga. A gente está falando aqui para quem realmente sabe que nós não brincamos com as coisas espirituais e não brincamos com as coisas de Deus. Então é só para você ter uma ideia. O meu pai era um viciado que fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Nós entregamos o óleo ungido, o meu pai consagrou durante alguns dias o cigarro, ele consagrava, ele ungia com óleo, dizia: pai, eu vou fumar, que essa fumaça entre de mim queimando, esse cigarro está consagrado em nome de Jesus. E ele fumava. Para muitos irmãos isso aí é um escândalo. Onde é que está isto da Bíblia? Pastor, me mostra isso na Bíblia. Ponto de contato da fé, meu irmão. Ponto de contato da fé. O cara diz: não, eu não acredito. Então, é justamente, você não acredita, não funciona para você. Deus, ele vai até o teu nível de fé. Deus desce ao nosso nível de fé. E nós ficamos sim com a palavra, mas nós acreditamos que através de um ponto de contato, algo Deus pode fazer. Então ali estava a fé, ele acreditava que quando ungisse, ele ficaria liberto. E ele foi fumando, foi consagrando, pegou mais um tubinho de óleo, depois pegou mais outro tubinho de óleo, não me lembro, foi quase cerca, não me lembro quanto tempo, quase 2 meses eu acho. E aí ele
ficou livre. Enjoou o cigarro. Nunca mais fumou. E a gente põe a mão na cabeça dele, quebrando aquele vício maldito. Curou, foi curado do vício. O espírito saiu, meu amigo, acabou o desejo. O espírito está presente no ambiente, ele faz bagunça. Tem derramamento de sangue. Sabia disso? O espírito está presente naquele lugar, ó, confusão dentro daquela casa. Briga dentro daquela casa o tempo todo. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, eu não vou citar o nome dela, mas ela ficou incrível, ela ficou assim, ó, estupefacta, admirada quando eu disse para ela. Eu disse, quando você saía e você viajava, eu ia lá com a minha esposa, e a minha esposa ungia tudo que é peça íntima, e ungia tudo seu, de vocês, e a gente determinava. A unção do óleo estava sobre aqueles objetos ali, e ia alcançar vocês aonde estivesse, e tudo ia dar errado. Ela bateu assim, eu não acredito. Passou os anos, hoje essa pessoa está liberta, está livre, graças a Deus. Eu não acredito, como é que pode? Por isso eu dizia, está dando tudo errado, alguma coisa está sendo feita. Eu pensava até que era uma macumba que estava sendo feita. Tinha um relacionamento que parecia que ia dar tudo muito, mil maravilhas. Deixa que era um canto de Satanás. E quando a gente orou, e a gente ungia, foi várias semanas. Eu não me lembro quantas semanas, foi 3 ou foi 4 semanas. E amados, um milagre aconteceu e aquela pessoa foi liberta daquele engano diabólico. Então, a gente vê, se você quiser, se você não tivesse tempo, eu falava de tantas experiências, irmãos. Tantas experiências que a gente tem através da unção, porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Termino essa primeira parte falando sobre isso. E a segunda parte que eu quero falar para você é sobre profecias. Uma coisa que você precisa ter muito cuidado é sobre profecias. Nós não podemos julgar o profeta. Diga ao seu vizinho aí, diga, nós não podemos julgar o profeta. Amém, queridos? Não, nós não podemos julgar o profeta, a gente tem que julgar a profecia. A profecia, na verdade, a gente sabe que a profecia, nós temos que entender que a profecia, ela tem algumas bases. São 3 bases. As bases são consolar, edificar e confortar. Ei, olha para mim. Consolar, uma das bases da profecia. A outra, edificar, ela edifica. E a outra base da profecia ela conforta. A profecia exalta a Deus. A profecia exalta a Deus. Tá certo? Tem gente que diz que os profetas foram até João. Eu estava vendo aqui na minha Bíblia, aqui, se você quiser colocar aí, você coloca só como base de conhecimento, de referência para você. Eu estava vendo aqui no livro de Atos, estava estudando esses dias. Se você quiser aquela base dos lenços de Paulo, quando eu falei que os lenços de Paulo as pessoas tocavam nos lenços, levavam os lenços e tocavam e tal, e as pessoas eram curadas, os demônios saíam. Está em Atos, amado. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, do versículo 11 para frente. Vai lá que você vai encontrar. Então, as profecias, os profetas. E os profetas hoje, pastor? Existem pessoas que são ousadas no ofício do profeta. E você precisa entender que se a profecia, ela não for uma profecia que consola, que edifica, que exorta, então a gente já tem que ficar de olho. Então o profético, a gente tem que julgar o profético. A profecia, não profeta. Olha para mim, profeta pode errar. Mas não é usado por Deus, pastor. Mas só que ele é usado por Deus. Deus usa o quê do profeta para ele profetizar? A mente.
Deus se envolve no espírito dele, e aí através daquilo que ele pensa lá e que Deus fala, ele lança aquilo. Então a pessoa que recebe a profecia, ela tem que ter cuidado do que está sendo lançado. E agora há pouco nós tivemos uma profecia que hoje, de 30 à meia-noite, o anjo da morte, o cavalo do cavalo amarelo, vai começar a entrar em tudo que é canto, matar pessoas. Quem estiver na rua, não ande, porque a partir de meia-noite, se andar, vai morrer lá fora. Isso foi a palavra que um profeta profetizou. Não estou dizendo que ele não é homem de Deus, viu? Calma lá. E essa palavra aí, esse juízo, é um juízo que, se a gente analisar direitinho, não está muito coerente com aquilo que fala as três bases, que é consolar, edificar e confortar. Mas vamos julgar a profecia segundo a palavra. Está de acordo com a palavra? A gente julga conforme a palavra. O profeta profetizou, se ele falou coisa da mente dele, da cabeça dele, da carne dele, então o profeta vai ficar envergonhado, só isso. Uma vez, eu tenho um amigo pastor que ele tem um dom maravilhoso, dom de palavra de sabedoria, de conhecimento, dom de revelação. E esse cara, eu perguntei a ele: ô pastor, se o senhor errar, quando o senhor está sendo usado nos dons de revelação, que o senhor olha para as pessoas e diz: você aí, Deus está me mostrando isso. Eu já vi que teve algumas vezes, é como se houvesse uma falha. Você falou e a pessoa ficou, e eu vi que você encerrou ali, e como se não fosse o que você disse, como se não fosse o que Deus falou. Ele disse: Roberval, você precisa entender o seguinte: nós somos humanos e somos falhos. E tem hora que, se eu forçar o dom, eu posso falar da carne, mas não quer dizer que eu sou um homem de Satanás, um homem usado pelo diabo, como os que não têm conhecimento julgam lá fora. A igreja da alegria precisa aprender isso, para que você não chegue julgando as pessoas como esse é um profeta de Satanás, que ele disse não se cumpriu, nada a ver. Então ele disse, e eu disse: e quando não acontece? Ele disse: não acontece, simples assim. Eu esqueço aquilo que eu falei, a pessoa vai sentar e pronto, e acabou. Aí eu pergunto a você, Roberval, e quando acontece? Porque você já viu que houve mais acerto do que erro. Aí eu digo: é verdade. E quando acontece, é Deus que me usa? Eu disse: é claro. Eu disse: e quando não acontece? Aí eu entendi que muitas vezes ele pode ter errado, por não estar perdendo conexão com o profético naquela hora, com a revelação naquela hora. Não significa que o diabo entrou nele e usou ele. Vocês estão entendendo? Assim é com a profecia. A profecia, ela é para edificar, consolar e confortar. Mas eu posso julgar a profecia. Abre lá em 1 Coríntios. Primeiro, eu tinha falado para você que existem profetas que ainda pode falar hoje. Se quiser, você pode colocar aí na sua Bíblia, Atos 11, 27, Atos 13, versículo 1, Atos 15, versículo 32 e Atos 19, versículo 6. Só foi algumas coisas que eu tenho dentro do livro de Atos que eu estava estudando essa semana, e eu vendo falando sobre a profecia, sobre os profetas. Porque tem muita gente, não, profeta só foi até João e acabou. Calma, vai lá. A igreja, Atos é a história da igreja. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, Jesus veio, ficou 40 dias aqui com a galera. E aí depois disso houve um movimento da igreja. E a Bíblia fala aqui sobre que existiam esses profetas ainda. Repito para você, Atos 11, 27, Atos 13, versículo 1, Atos 15, versículo 32 e Atos 19, versículo 6. Isso é a ADC, Academia de Desenvolvimento Cristão. Quem quer aprender, anota e vai analisar, como pastor e como crente maduro faz. Então, é só para você entender que os profetas podem ser usados hoje, podem. Pastor, e quando o profeta ele está profetizando e não é de Deus, ou é de Deus, como é que eu sei? Vê a palavra do Senhor. Eu quero que você abra no livro de 1 Coríntios 14, no versículo 29, você vai entender mais ou menos as coisas aqui. Aqui está falando sobre a necessidade da ordem do culto, tá certo?
Amém ou não amém? Está falando sobre oração em línguas, está falando sobre revelação, e aí fala sobre o profeta. Então vamos falar sobre o profético, aquilo que foi profetizado, o que alguém profetiza, que eu ou você ou qualquer pessoa pode profetizar. Como é que eu faço? Vou julgar segundo a palavra, não o profeta. Sim, a profecia está em linha com Deus, está em linha com a palavra, é de acordo, você sente paz, confirmou no seu coração, então é isso aí. Vamos lá, versículo 29 diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. E os outros o quê? Julguem. Se porém vier revelação a outrem, alguém recebeu revelação como aquele pastor que eu te falei, né? Então, que estejam assentados, cale-se o primeiro. Se alguém falar, recebeu revelação, eu recebi revelação. Aí vem Léo, recebe revelação. Eu estou falando, mas Léo recebeu uma revelação, eu tenho que me calar e deixar Léo falar. Amém, Léo? Depois que ele falar, outro fala. Então, é a ordem do culto, para não ficar numa bagunça, um querendo falar e o outro querendo falar, e é uma zoada, não pode. Então aqui está se falando sobre a maturidade de uma igreja. A igreja precisa ter essa maturidade. E estamos falando sobre profecia, que é o âmago principal. Versículo 31 diz: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Pastor, aqui está se falando aprender Bíblia. Ser consolado. Sim, eu sei. É a palavra, o fulano ministra, o outro se cala, o outro ministra, o outro se cala, né? Não é assim? Mas espera aí, e por que eu preciso, aprender, aliás, por que eu preciso me calar para o outro profetizar? E o outro não está usando a Bíblia? Então, eu não preciso julgar, eu não preciso julgar se ele está profetizando Bíblia. Eu julgo se ele estiver profetizando, eis que o Senhor diz. Aí eu vou analisar qual é o âmago do assunto, né? O que ele está dizendo, se está de acordo com a profecia, se está de acordo com a palavra de Deus. Então o Senhor diz aqui, claramente, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Você pode julgar a palavra? Não, irmão. A palavra já foi dita, está determinada, acabou. Eu posso analisar o que é que o irmão está falando, ver a interpretação do trecho, do texto. Se ele estiver errado, eu posso até corrigi-lo, mas julgar a profecia é aquilo que a pessoa está falando. Eis que o Senhor diz para essa nação, eis que o Senhor está dizendo para esta igreja. Eu estou ouvindo o que é que ele está dizendo. Aí eu vou julgar se está em linha com a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí a Bíblia diz, versículo 32, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas, aí preste atenção nessa, pega isso aí, nesse insight. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, o que é o espírito do profeta estar sujeito ao profeta? É eu estar profetizando, e eu começo a profetizar, e aí Deus levanta o Léo com uma palavra profética, e eu calo minha boca. O espírito do profeta está sujeito a ele, eu me calo, e deixo o nosso querido irmão Léo falar, ou outro irmão falar, para que não haja confusão. Vocês estão entendendo? Mas eu estou falando, o que eu quero trazer para vocês é julgar a profecia. Eu quero que vocês entendam e peguem essa revelação aqui, que é a principal. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então eu vou julgar uma palavra de profecia. Então quando alguém foi usado e disse que à meia-noite vai descer o cavaleiro, do cavalo amarelo, e vai ferir, e vai isso, e vai aquilo outro, e vai matar até a gente crente. Se você estiver no meio da rua, amados, vou falar uma coisa para você, eu até acredito
que coisas podem acontecer na madrugada de hoje. Pode. Mas eu quero dizer para você que eu e você, nós estamos livres do juízo, livres das maldições, livres desse juízo, desse jugo que foi lançado. Você está livre, você é protegido, você é protegida. Pastor, mas eu posso ungir a minha casa, porque foi dito que nós deveríamos ungir a nossa casa. Qual é a fé que você tem para você? Qual é a fé que você tem para você? Eu queria ungir a minha casa. Vai na cozinha agora, vai. Ei, olha para cá, presta atenção. Vai na cozinha agora, pega uma xícarazinha ou um copo, seja lá o que for, e coloca lá um dedo de óleo de salada mesmo. Óleo, o que Deus criou é bom. Pega o óleo de salada, vai lá na cozinha agora. Daqui a pouco a gente vai orar. Vamos consagrar o óleo seu, o óleo de cozinha. Se não tem azeite aí, se tiver azeite, o azeite. O óleo não é poderoso, o poder é o poder de Deus. Quando a gente consagra, acontece conforme a sua fé. Você está querendo ungir sua casa hoje, antes da meia-noite? Você quer ungir, pastor, e agora que eu não tenho óleo aqui? Irmão, aí você pega lá, dá teus pulos, pega água mesmo. Não é assim? Os índios, quando estão lá celebrando a ceia, tem pão não, pastor? Tem macaxeira, pega macaxeira. Não tem vinho não, pastor, e agora? Pega a água. Não vamos. Tem que ser 1 mais 1, 2. Estatística correta. Nada feito. O poder não está no óleo, o poder está em Deus. Mas você crê que aquele objeto vai ser consagrado, o objeto, aquilo ali vai ser consagrado? Então vai ser consagrado. É um ponto de contato. A ceia, você está comendo o Senhor, pãozinho. Coma de mim, se alimenta, e não comer da minha carne. A ceia, pãozinho, ó. Estou comendo. Aquilo não há transubstanciação, que o pão da ceia se transforma. Não existe isso, é antibíblico isso. Não, senão você estava crucificando Jesus de novo, né, irmão, no dia da ceia, né? Oi? Ficaria um carnívoro, o cara lá comendo pão. Eu estou comendo a carne de Jesus. Não é a carne, é simbólico. Então há um símbolo, há uma simbologia, tá certo? O elemento simbolicamente se tornando o corpo ali. Então você está comendo da carne. O pão é isso. Bebendo vinho, delícia. E a gente essa semana fez uma ceia aqui com vinho top, não foi lá? Aqui foi, o negócio foi, pegou no dedo da ceia aqui. Está tomando vinho, irmão? Sangue, representa o sangue religioso. Eu não sei, eu não creio que é assim. Então tu toma ceia, amigo. Tu come do pão. É isso. Vamos deixar essa religiosidade de lado. Eu até entendo quando você não tem a revelação. Eu já fui assim também. Muito chato, irmão. Pensa num carinha chato, era eu. Quando eu comecei a namorar, que a minha esposa trazia uma Bíblia, antes de namorar, chegava na casa dela, filho, vamos orar. Aí eu, meu Deus, eu vim para a casa da minha namorada e ela só quer orar. Meu pai, tem misericórdia. Já era pastora, já no namoro. E aquilo era legal. Mas eu era um religioso que acreditava em muitas coisas. E me achava sabe tudo. Meu Deus. Meus amados, vamos aprender, tenha humildade. Então, pega lá o óleo, irmão. Vai lá na cozinha. Bota o óleo aí perto de vocês que a gente vai ungir já esse óleo para vocês consagrar a casa. Pastor, eu estou com vontade de ungir minha. Pega o óleo e vamos ungir. Todo mundo vai ungir aí. Pronto. Para ninguém ficar com essa besteira na cabeça. E se acontecer mesmo? Faz mal a gente consagrar um óleo agora? Faz mal a gente consagrar a tua casa? Eu consagrei minha casa ontem à noite. 2 horas da manhã eu estava aqui, ó. Antes das 2, 1 e pouca da manhã, consagrando tudo. Amém? Antes de ontem. Faz mal? Não faz mal. Se a presença do Senhor penetra naquele ambiente, melhor. Olha aqui. Enxofre puro. E aí, o que é que você me diz? Estaria até hoje num território
onde Satanás disse: aqui vai mandar eu e você. E eu vou fazer confusão com você, que tem hora que eu vou botar o bicho aqui. Vou meter o pau aqui. Mas o diabo perdeu, amados. Então, julguem a profecia. Tá certo? Não estou julgando o profeta, não estou dizendo que não é homem de Deus. Se ele errou, pastor, irmão, todo mundo é suscetível ao erro. Você, muitas vezes, você não está 100% antenado. Tem hora que você pode dizer uma besteira. Tem hora que você pode profetizar uma coisa que não foi Deus que falou. E se não foi Deus que falou, você vai ter que se retratar, pedir perdão à igreja, pedir perdão ao povo, a quem você, errou. Hoje eu fiz um negócio, me mandaram aquele áudio, eu mandei para todo mundo, aquele áudio, dizendo que era a voz da ministra Damares. Irmão, não era a voz da ministra Damares, mas era uma mulher de Deus. Era alguém que estava muito, que entende que está dentro do movimento, que estava muito revoltada e chamou o Brasil, o povo, a um acordo. Eu não estou incentivando ninguém a nada. Quando eu vi que não era, que alguém mandou, um amigo meu do Recife mandou: pastor, olha, isso aí é um fake. Eu sempre costumo analisar os fakes. Hoje eu não analisei aquilo. Pois caí no fake, mandei para todo mundo, mas mandei pedindo perdão, desculpa a todo mundo. Gente, olha, eu errei aí, isso aí é um fake e tal. Bom, é um fake sim, não é a ministra, mas era alguém que chamou a igreja a atenção a um compromisso, o povo a um compromisso, que a gente já sabe como as coisas estão. Quem foi inteligente, saiba discernir o código 666. Entenderam agora? Então, não julgue o profeta, mas sim a profecia. É de Deus ou não, pastor? Finalmente, pastor, é de Deus ou não, pastor? Amados, segundo o que eu vejo, é que uma parte ali, aquele homem tinha razão, e outra parte, ele estava falando em que Deus desceria com juízo até sobre a igreja. Irmãos, nós temos um Deus que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Nós temos o Deus que diz assim: olha, vocês têm que edificar na profecia de vocês, vocês têm que consolar e confortar as pessoas e não lançar medo. Deus não quer que lancemos medo. Ainda que o Senhor, lá no Antigo Testamento, Ele chegou a pedir que ungisse os umbrais das casas para que o anjo da morte não matasse, o Senhor estava fazendo uma separação ali, dizendo assim: olha, eu estou fazendo a divisão entre o que serve e o que não serve. Aqueles que me servem, quando o anjo da morte passar, eles não vão ser atingidos, a morte não vai atingir os filhos deles. Por quê? Porque tem a marca do sangue do cordeiro. Na antiga aliança, foi preciso matar um cordeiro para isso. E esse cordeiro aponta para Jesus. Então, se você tem, meu amigo, uma aliança com Jesus, significa que você tem a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro. E quem tem a marca do sangue do cordeiro, meu querido, ele tem simplesmente a proteção do Senhor. Nem o mal, nem praga alguma chegará à vossa casa, à vossa tenda. Então eu estou julgando a profecia segundo a palavra. Não vai te atingir, não vai me atingir, não vai atingir a nossa família. E acabou a história, é assim que eu creio. Consolar, edificar. Amém ou não amém? Você tem que entender que essa profecia que nós profetizamos para você, ela tem que consolar, ela tem que edificar, ela tem que confortar e não lançar medo. Ficou todo mundo com medo, muita gente está com medo. Então quer dizer, pastor, que eu devo acreditar que nada, o Senhor te guarda, te protege, você e sua casa, sua família. Mas pastor, eu queria ungir. Unja. Já foi buscar o óleo? Coloca aí que a gente vai orar. Então quer dizer que se eu for ungir, será que eu não estou quebrando assim o princípio da minha fé? Porque eu creio, mas é como se dissesse assim: eu preciso ungir. Unge, irmão. Sem problema, não há pecado disso. Vai ser consagrado, vai ser abençoado a tua casa, em nome de Jesus. A gente vai determinar essa unção na sua casa, na sua vida. Melhor ainda, quem sabe tem uma área aí na tua casa que vai precisar o demônio correr e vai ser queimado hoje, quando você ungir, em nome de Jesus. Amém? Pastor, terminou, olha, eu não tenho óleo, eu não tenho nada aqui. Pega água, bota água aí, já a gente vai orar nisso aí. Amém, querido? Isaías 54, 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
Toda língua que ousar se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Irmãos, essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, assim diz o Senhor. Ferramenta do mal não vai prosperar sobre a tua vida, não. Ah, pastor, mas eu já vi o Senhor dizer que na profecia algo ruim aconteceu. Agora é a hora de todo mundo nessa sala prestar atenção numa experiência, porque as nossas faculdades, irmãos, senta aí nessa sala agora e preste atenção no que eu vou te dizer. Quando eu era criança, presta atenção que eu estou falando sobre Bíblia, mesmo dando testemunho de quando eu era criança. Quando eu era criança, meu pai era um homem muito firme. Ele era um homem que pregava, ele era um homem que ministrava, um homem muito inteligente da Bíblia, irmão. Para você ter ideia, meu pai tinha quase a metade dos salmos decorado. Eles faziam competição até na igreja, juntavam de tarde, era tão bacana, juntavam uma equipe de homens na igreja para ver quem tinha mais versículos decorados no livro de Salmos. Meu pai sempre tirava em primeiro lugar. Quando meu pai perdia, um dia ele chegava a dizer: perdi só por um versículo. O irmão fulano de tal, uma mente, viu? Graças a Deus. Mas eu perdi para ele. Eu fui, ele chegou, travou. Quando travou, eu não consegui mais. Aí o irmão fulano de tal, dava aquele versículo, o trecho, tudo. E aí meu pai era um homem muito inteligente na Bíblia, mas meu pai se desviou. Ei, olha para mim, senta nessa sala e preste atenção. Meu pai se desviou, sendo um homem de Deus que pregava às vezes. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz: aquele que pensa, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não se sinta em pé, não se sinta que eu nunca vou cair. Sempre esteja dependente dele, sempre esteja dependente do Senhor, dizendo: Pai, me mantém de pé, tem misericórdia de mim. Aquele que pensa que está de pé, então significa que você não está, se ele não te manter de pé. E às vezes nós somos soberbos, nós erramos nos nossos entendimentos. E a Bíblia diz, amado, você tem que ter cuidado para você não cair. Meu pai caiu, meu pai se desviou, se tornou um alcoólatra, um prostituto, um homem errado de uma forma terrível. Mas um tempo ele era firme. Mas por que o senhor está dizendo isso? Tem nada a ver com profecia? Tem, porque isso aconteceu lá na minha casa, sabe como? Uma profecia. Chegava alguém e profetizava: eis que eu te digo, minha serva. Tem aqueles irmãos do manto e começavam cortando, pegava a espada, cortava, não sei o que diabo era, e ficava: eis que eu digo a ti, curva-te diante de mim. Aí todo mundo: fala, Senhor, que teu servo ouve. Eu quero dizer, eu estou trazendo uma nuvem escura sobre esta casa. Se algum dos meus irmãos estiver assistindo, eles se lembram disso. Os que moraram em São Paulo conosco. Eu estou trazendo uma nuvem escura. Grande confusão vai acontecer nesta família, porque eu estou trazendo um conserto. Satanás vai investir. Mas eis que eu quero dizer para você: estejam entendendo que eu não desamparo você. Ainda que Satanás invista, eis que eu estou contigo, minha serva, não temas. Não é tão bonito? Ei, olha para mim, não é tão bonita essa profecia? Não parece uma coisa bem de Deus? E minha mãe chorava: meu Deus, amém, Pai, eu quero que tu estás comigo. Os céus, olha para mim aqui, ó. Os céus, ouvida de novo, esse inferno vai passar na minha casa, essa nuvem preta, o diabo vai entrar. Entrava. Daqui a pouco meu pai, um homem, isso aconteceu várias vezes. Meu pai, para se desviar e ficar desviado, meu pai se desviou umas 3 vezes. Meu pai vinha e dizia: mas Nessia, eu vim ali agora, mas senti uma vontade de fumar. O cheiro do cigarro. Uma dizia: está repreendido. Ele dizia: está mesmo, vamos orar, Nessia. Vamos orar, minha filha. E mamãe orava, a gente orava, está cancelado. Irmãos, pouco tempo estava o papai fumando escondido, mas se virava no demônio dentro de casa. A casa virava uma confusão. Olha, a nuvem preta entrava, Satanás entrava, porque alguém profetizou. Se houvesse sabedoria, se os pastores na época, os crianção, tivessem ensinado: irmão, peraí, irmão, eu já fiz aqui nessa igreja, Léo se lembra disso.
Já pedi para Léo mandar calar profeta aqui dentro. Foi, Léo? Manda aquele profeta se calar ali atrás. Aqui não é momento, esse não é o momento de adorar aqui na igreja. O negócio está atrapalhando, veio de outra igreja, não tinha nada a ver com essa igreja aqui, veio de lá de uma igreja que você já sabe, que profecia é o que rege esse povo. E ele chegou aqui, mandei, vai lá, Léo. Lá foi lá, mandou o cara se calar, e o cara se calou. Encontrei o cara anos depois ele me pediu perdão. Pastor, me perdoe. Naquele tempo eu era menino, eu pensei que eu podia profetizar e tal, e tal. Eu dizia o que eu queria. Eu digo, pois é, meu irmão, mandei você se calar porque o Espírito de Deus mandou te calar. E outra hora foi um que estava profetizando ali, eu mandei se calar. Manda se calar, vai ali e manda ela se calar em nome de Jesus Cristo. Porque o espírito da profecia é desgraçado. E minha mãe, coitada, o pastor era para orientar e dizer assim, irmã, peraí. Uma nuvem escura sobre sua casa. Nós vamos quebrar essa palavra profética. Ainda que Satanás tente entrar na sua casa, na sua família. Vamos nos apegar no Salmo 91 que diz, nenhum mal nem praga alguma chegará sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vamos desfazer isso. Olha, Satanás, você está proibido de entrar na casa da serva do Senhor. Vamos quebrar isso agora. E orava, irmão, quebrando aquela maldição. Irmã, toda ferramenta preparada, Isaías 54, 17, toda ferramenta preparada contra a sua casa, sua vida, sua família, não vai prosperar, irmão. Irmão, vamos cancelar isso em nome de Jesus. Se apegue na palavra do Senhor, que Ele diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Salmo 91 fala sobre isso. Então, irmão, vamos nos apegar na verdade da palavra. Irmãos, nós temos que ser adultos. A academia de desenvolvimento cristão é para isso, é para você desenvolver. É para você entender que Deus é com você e que essas profecias não podem, na verdade, determinar o teu futuro, o que vai acontecer, o que vai ser com você, com sua casa, com sua família. Pode acontecer com quem quiser, menos com você, em nome do Senhor Jesus. O coitado de Jó disse que aquilo que ele temia sobreveio. Se você temer essas profecias malditas, vai acontecer na sua vida. Você vai perder tudo aquilo de bom que Deus tem para você. Por isso que o Senhor diz em Provérbios 4, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque é o quê? Saúde, né? É vida, é saúde, é vida na família, é vida nos negócios, é vida em tudo que você faz. Eu me apego com a palavra. O Senhor me diz que Ele dá ordem aos seus anjos. O Senhor me diz que eu sou mais que vencedor. O Senhor me diz, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Por que você vai temer, amado? Acredita que Deus é com você na sua casa, na sua vida, na sua família. Então era isso. Mas o meu pai se desviava, virava de cabeça para baixo tudo. Há momentos que o diabo usava meu pai, que queria matar minha mãe de faca dentro de casa. Imagina que inferno dentro de uma casa dessa, de crente. Desde os 6 anos que nós nascemos, eu nasci no evangelho praticamente. Um dia desses, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, um dia desses, não faz muito tempo isso. Um irmão estava aqui na igreja. Entrou um profeta, entre aspas, e disse, começou a bater no pé ali atrás. E eu vi, e ele, eis que eu te digo! E eu digo, quem diz sou eu, vamos adorar o Senhor nessa igreja. E aqui só tem voz, é a voz do Espírito Santo. E aquele homem se calou lá atrás. Porque eu sou, você sabe que eu não sou isso que você pensou. Não dou moleza não, meu amigo. No meu território você tem que respeitar. E acabou a história. Qualquer um. E eu não dei moleza. E ele se calou, ficou ali atrás. Ele achou pouco, ele se dirigiu a um irmãozinho da igreja. Irmão, olha para mim. Toda profecia de maldição, olhe para mim que você vai aprender isso. Toda profecia de maldição que você acreditar nela vai acontecer na sua vida. Vou repetir para isso ficar bem certo. Fixado em você. Toda profecia de maldição que você acreditar e que você está dando brecha, vai acontecer na sua vida. Mas se você tem a iluminação e cancela qualquer profecia, seja por quem for, não é preciso o cara estar, eis que eu te digo, não, até uma palavra lançada de maldição, você precisa entender que se você cancela aquilo, aquilo é cancelado. Se você se apega com as verdades de Deus, as verdades de Deus prosperam na tua vida. Então estava o irmãozinho ali, e aquele profeta lá, profetizou na carnalidade dele, saiu daqui envergonhado, foi-se embora, pegou o irmãozinho ali e disse, olhou para o irmão, apontou o dedo na cara do irmão e disse, eis que eu te digo,
E o irmão ficou. E eu vendo daqui, atendendo, depois que terminou o culto, eu vendo as pessoas por aqui, eu atendendo várias pessoas por aqui, e o irmão lá, assim, ó, olhando para ele com a cara de medo. O Senhor te diz que vai te levar para o cativeiro de onde tu saíste. Ele tinha vindo de uma igreja. Dispensa comentário. Que aconteceu umas coisas lá. E depois que ele saiu de lá, quando ele chegou aqui, Deus abençoou tanto ele aqui no nosso ministério. E eu vou te contar. Eis que eu vou tirar você daqui, vou te levar para o cativeiro de onde você veio. Você vai voltar para lá. E eis que eu, o Senhor, te digo: portas irão se fechar para você. O que você acha disso? Imagina o cara receber uma coisa dessa. Ele veio branco de lá para cá. Ele vinha assim: ô pastor, posso falar com o senhor? Eu digo: pode, irmão. Aí ele me contou a história. Eu disse: vamos quebrar a maldição dessa profecia. Eu disse: vamos, pastor, em nome de Jesus. Eu disse: só vai acontecer se você acreditar no profeta desse ministério. Porque o profeta desse ministério profetizou para você que você iria ter um emprego onde você quisesse, numa empresa que você quisesse. Lembra disso? Lembra, pastor? Você chegou aqui desempregado, queria trabalhar numa empresa aqui em Caruaru, e eu disse para você: pensa qual é a empresa que você quer trabalhar, e você até sorriu. E eu disse: você está sorrindo porque você acha impossível entrar naquela empresa, né? Aí ele disse: pastor, eu disse, mas Deus vai te dar aquele emprego para mostrar que Ele está aqui, está na sua vida, está confirmando você aqui no ministério. Vai te dar esse emprego, irmão. E eu disse: fecha os olhos, se veja agora com a farda da empresa e trabalhando justamente na área que você quer trabalhar. Está pensando? Ele: estou, pastor. Eu disse: fecha os olhos. Pai, dê a ele esse emprego do lugar onde ele quer, em nome de Jesus, com urgência. Irmãos, isso foi no sábado. Na segunda o cara foi nessa empresa. Quando chegou na empresa, olhem para mim, o cara chegou na empresa e foi fazer a entrevista, foi, aliás, levar o currículo. Aí uma pessoa disse: tá certo, o senhor pode sentar ali? Posso. Daqui a pouco veio uma pessoa e disse, olhou, analisou o currículo dele e disse: olha, nós temos muita gente na sua frente. Motorista é mato. Tem gente aqui com experiência, e é carteira D, carteira não sei o que e tal e tal. E disse: olha, foi lá, pegou a farda, pegou os sapatos e disse: está aqui, você vai começar tal dia. Irmãos, se eu não me engano, ou eram 86 pessoas, ou era 126 pessoas na frente dele. E a pessoa que entregou disse: olha, tem esse X de pessoas na sua frente, mas eu sinto que essa vaga é para você. Meu amigo, esse cara na segunda-feira veio aqui: pastor, misericórdia. Eu digo: é Deus confirmando que está aqui. Aí eu disse para ele: tu saísse de um cativeiro e viesse para cá, Deus abriu uma porta para tu, boa, grande porta. Mas se tu tiver medo, o diabo vai roubar esse emprego teu e vai te levar para o cativeiro onde tu estava mesmo, para tu aprender religião, religiosidade, e tua vida ser esse inferno de vida que era, porque tu só vivia preso debaixo dessas profecias. Irmãos, aquele cara orou, saiu daqui alegre, mas a palavra não entrou no coração, a palavra ficou na mente. Sabe o que aconteceu? Ele foi embora daqui, foi levado para o cativeiro e ficou desempregado. Um dia desse, um tempo atrás, encontrei ele. E aí, como é que está trabalhando aqui? Desempregado, pastor, com dificuldades. Desde a época que você voltou para o cativeiro. Isso é verdade, pastor. Irmãos, eu encerro essa palavra agora. Já são 60 minutos. Eu não quero continuar, porque se for para a gente continuar, é a noite todinha aqui. Porque se for para ministrar, e experiências e testemunho a gente tem aqui. Tem base para o ministério. Tem, na verdade, respaldo. E eu quero dizer para você que o sangue não tem prazo de validade, do sangue de Jesus. Foi isso que o Espírito Santo me disse. Onde o sangue está, a proteção. Amém? O sangue está sobre a sua vida. Você é guardado, você é protegido.